Se você está acompanhando os animes, os lançamentos, você com certeza deve estar sabendo de Gachakuta, um mangá aí que de certa forma está chamando mais atenção aí entre alguns dos lançamentos. Mas em questão do mangá, algumas coisas a gente precisa discutir com respeito a isso. Não só ele, outros mangás, outros lançamentos da Shonen Magazine eu vou estar falando aqui nesse canal. Já peço o seu like, ajuda o crescimento do canal, se inscreva. Hello galera, me chamo Thiago e no vídeo de hoje falarei sobre a edição de número 31 da Shonen Magazine e comentarei os principais destaques. Mas enfim, a capa da revista foi o mangá Gachakuta. Como eu já havia falado, o mangá tem a questão do anime, né? Tem algumas coisas importantes que a gente precisa discutir. Tem a questão do anime que o budget não tá tão grande, mas talvez isso melhore com o tempo. As páginas coloridas foi para o Yashou no Kito, temos também o Yo-Yo Sensei e também para o capítulo especial de Kaoru Hana, que para quem não sabe é da Magazine Pocket, a revisão digital da Shonen Magazine. Temos aí mangás ausentes nessa edição, o Kuroya Medaka, Hajime no Ippo e o Suruga Meteor, não tiveram capítulos nessa edição. Temos o mangá que é novato ainda, o Dream Job Girl, e temos o mangá que está em ato, que é o Ahiro no Sura. Mas enfim, nessa edição tivemos aí no total 19 mangás ranqueados, sendo a última posição ocupada pelo Yomena Connect. Enfim, um mangá que não faz tanta diferença, no meu ver, já falo muitas coisas com respeito a ele. Tem uma popularidade muito baixa, que eu sempre reclamo aqui com respeito à permanência que o mangá tem, mas acredito que a popularidade interna dele meio que compensa, né, isso, as vendas que não são tão boas. Mas eu acho que ainda assim é algo a ser analisado. O Kitagaru no Wolf ele ficou na posição 18 e é um dos mangás que eu acredito que não vai durar muito tempo. Tendo as vendas muito baixas, tendo posições baixas, já é um sinal que não tá tendo aceitação. Mas mesmo que com o Yomena Connect, com um exemplo de que eu falo que o mangá ainda não tem chance de cancelamento, com o Kitagaru no Wolf é diferente porque o mangá está sempre na parte de baixo em quase toda edição, desde o momento que ele estreou nas tocas. E isso já é praticamente um costume do mangá, estar nessas posições, o que mostra, ao meu ver, um sinal de que o mangá não tá tendo uma aceitação tão boa. As vendas foram extremamente baixas, acredito que o mangá vendeu um pouquinho a mais de 1000 exemplares, o que já é algo muito baixo até para os padrões da Magazine, que a gente vê mangás que vendem 3, 4, 5 mil e ainda continua em publicação como um mangá normal aí da revista. E Kitagaru no Wolf tem padrões muito abaixo, que ao meu ver é um sinal extremamente alto de um futuro cancelamento. Temos o mangá Kagari Hachi no Kyodai, tá na posição 17, é um outro mangá que eu tenho as minhas dúvidas com respeito à permanência do mangá. Pode ser que o mangá dure mais, apesar de que o mangá eu acho que tem uma chance de permanecer, mas eu ainda assim eu acredito que o mangá tá numa situação bem crítica. Eu falei das vendas de Kitagaru no Wolf, mas Kagari Hachi no Kyodai não passa longe disso, né? É um mangá que também não vende muito bem, não vendeu muito bem no seu volume 1, tá? Posições baixas aqui só comprova que talvez ele tá numa situação parecida com o Kitagaru no Wolf. Mas vejamos se a revista vai manter o mangá nessas posições, algo que tá acontecendo, né? Não com toda frequência, pelo menos com o Kagari Hachi, mas vejamos se isso vai continuar permanecendo aí nas próximas edições, essas frequências de posições baixas, que só vai mostrar que o mangá tá numa situação difícil. Temos a posição 16, o Kansama, que enfim recebe posições baixas, mas é diferente na situação porque o mangá ele sempre tá na parte de cima, às vezes em parte mediana, normalmente na parte mais no meio da revista. Aqui foi mais um caso à parte, o que não é estranho também, né? Mas não é uma situação diferente, no caso, não é uma situação complicada, né? Kansama tem uma situação interna muito boa, de certa forma, tem vendas até, não diria boas, mas melhores do que esses outros que eu falei anteriormente, então pelo menos isso é importante. O anime vai chegar, então vejamos se isso vai mudar também. Temos na posição 15 o Kuraizuku no Argenai, como eu já falei na edição anterior, o mangá ele tá recebendo posições, não diria tão altas, medianas na maioria das vezes, mas mesmo assim ele é um mangá dos novos, dessas novas estreias, que mais vem recebendo uma aceitação. E eu acredito que é mais por conta do Age também, né? Que já falei também a respeito disso. Mas vejamos se isso vai ser refletido em vendas quando o volume 1 sair, que inclusive já está em lançamento, né? Ainda não foi divulgada as vendas da semana, da primeira semana de vendas, mas acredito que o mangá pode se sair um pouco melhor. Acredito que o mangá não vai chegar a passar de 10 mil exemplares na primeira semana de vendas. Acredito que o mangá pode ficar entre 5, 6, pensando um pouquinho mais alto até 7, né, aproximadamente. Vamos ver se eu vou acertar nessa previsão. Temos na posição de número 14 o Boku no Hero, o último volume que lançou, ele vendeu um pouquinho abaixo, né, do que foi nos volumes anteriores, mas nada tão preocupante, o mangá ainda mantém uma média aparentemente, mas em posições de mangá também mantém sempre uma média mais intermediária. De certa forma não é tão preocupante, mas vejamos no futuro como é que vai ficar.
Temos a posição 13, o Sentai das Kaku, também sem muita coisa para se acrescentar também. O mangá continua em publicação, isso aqui importa. Mas a posição 12 foi o Megami. É a mesma situação, não tem mais nada para se acrescentar. Mas acredito que tanto o Megami como o Sentai das Kaku estão em uma situação onde talvez em algum momento mangás podem anunciar um arco final, uma parte final, alguma coisa assim do tipo. Mas acredito que para esse ano os mangás ainda vão ficar em publicação. A posição 11 é o Koshiro no Kishi. Poupa comentários, né? O mangá continua em publicação e vai ficar assim, sem nada para se acrescentar por enquanto, sem nada para se desenvolver. Mas vende bem, pelo menos, né? O volume mais recente está em lançamento e vejamos quanto que vai vender. Acredito que não vai mudar muita coisa, mas estarei aí falando. Inclusive, as análises de vendas, eu falo aqui no canal também, um vídeo separado. As vendas, as análises de vendas, né? Acompanhe o canal, se inscreve para você não perder esses conteúdos também. É muito importante para a gente ter uma ideia melhor sobre a popularidade dos mangás, porque só em toques não tem como a gente ter uma ideia. A gente também precisa ver as vendas também, a gente ter algo melhor sobre questão de como é que anda o sucesso de alguma das obras. O Bionaca Return, ele tá na posição 10 e continua firme e forte, uma popularidade até interessante. Apesar das vendas terem diminuído nesse volume mais recente, mas também é a mesma coisa que Banjo no Oro. Não muda muita coisa, o mangá continua firme e forte, continua em publicação, o anime anunciado, ano que vem acredito que sai, então até lá o mangá vai seguir firme e esperar que as vendas venham aumentar ao decorrer do tempo, né? Que o anime vai lançando, que vai saindo algumas atualizações, alguns anúncios, quem sabe staff, quem sabe dubladores, quem sabe trailers, e quando o anime está enfim estrear. Então até lá acredito eu que possa pelo menos ter alguma diferença com questão a vendas. E caso não aconteça, acredito que quando o anime sair de vez, estrear de vez, aí então vejamos alguma diferença. E torcer que até lá as vendas não caiam, né? Temos na posição 9 o Block, grande sucesso da revista, que até então não vi o anúncio da terceira temporada, mas segue vendendo muito bem. Então isso que importa pelo menos, né? Mas vejamos como é que vai ficar aí no futuro ainda mais. A 8ª posição é o Kakou no Inazuki, o anime de exibição também nessa temporada, mas não fez até então tanta diferença, mas eu já falei com respeito a isso, né, na edição anterior, você vai entender lá no vídeo, mas é isso de qualquer forma, o Kakou no Inazuki continua na mesma situação. Temos o Kaizin Fugi aqui na 7ª posição, acho que ele recebeu uma capa da revista em algumas edições anteriores, mas enfim, recebeu posições, as primeiras posições também, né, que também é um sinal muito bom, mas tirando isso, nada para se acrescentar. A posição 6 é o Kanojo Karishimasu, depois dos últimos capítulos bem interessantes, né, de certa forma, chamando bastante atenção. O mangá continua firme e forte, a 4ª temporada continua em publicação, o que é interessante a gente analisar isso, né, porque se o mangá tá lançando a 4ª temporada do anime, é sinal que tem público pra isso, né, porque eu vejo muita gente falando mal do mangá, reclamando do mangá, mas talvez no Japão as coisas sejam completamente diferentes. Não sei se mudou staff, se mudou estúdio, se mudou alguma coisa, se só é um estúdio novo que querendo dar continuidade ou não. Não sei, não tô lembrado, não cheguei a pesquisar sobre isso. Mas a 4ª temporada tá em lançamento, isso é um fato. Mas vejamos se isso vai mudar muita coisa, acredito que não, com respeito ao mangá, né, em vendas. Mas estaremos aí de olho em qualquer novidade. A posição 5 é o Battle Scratch, que tá encerrando, né, a obra. Aqui é o último capítulo do mangá. Eu já falei muitas vezes sobre a questão de Battle Scratch, sobre desde o início o mangá não tá tendo uma atenção tão boa, uma popularidade tão boa, as vendas que eram um fiasco desde os primeiros volumes, então o cancelamento já era um fato, mas sinceramente eu acho que demorou muito para o mangá ser cancelado. O mangá podia ter sido cancelado bem antes, porque já teve muitas outras levas anteriores, mas a revista manteve a publicação do mangá, manteve então o mangá em publicação mais tempo, até chegar ao capítulo 50, que é agora, né, o último capítulo. Mas de qualquer forma, acho que isso era inevitável, independente de quanto tempo a obra seria publicada. E aqui tá o último capítulo do mangá saindo na edição de número 31. Pelo menos o autor tentou, né? Mas de qualquer forma, vejamos se o autor ele vai lançar outra obra no futuro, vai tentar mais uma vez na Magazine, e se ele vai melhorar ainda mais a sua escrita, né? Temos a 4ª posição, o Shangri-La Frontier, recebendo uma posição alta, boa, interessante. O mangá faz sucesso, então é isso que importa, né? Uma posição alta para só melhorar um pouco mais isso. E entrando no top 3 dessa edição, o Seitokai ficou na 3ª posição. É um outro que tá com o anime anunciado e só ano que vem vai sair algumas coisas, né? Então esperaremos aí mais novidades. Na 2ª posição é o Anumiburo, recebendo uma posição alta, pelo menos, né? Mas pelo menos isso é alguma coisa importante pro mangá. A 1ª posição foi o Amagami-san, que eu achei até estranho de certa forma, né? O mangá tava recebendo posições baixas com bastante frequência e do nada recebeu uma posição alta. Não que isso é estranho por conta de popularidade nem nada do tipo, mas porque desde que foi anunciado que o anime tava na sua parte final, né? Falta poucos capítulos para encerrar.
o mangá passou a receber posições um pouco mais baixas. Então eu acreditei que o mangá receberia assim até o final da obra. Mas não foi o caso, nessa edição ele recebeu uma posição alta, o que mostra que a revista ainda assim vai manter o mangá em algumas ocasiões nessas posições. Não é algo que seja preocupante, né? Não seja diferente, mas pelo menos um detalhe que eu achei. De qualquer forma, pelo menos a primeira posição de Yamagami-san. Mas na próxima edição, a edição de número 32, teremos como capa da revista o Kakou no Inazuki, promovendo também o anime. Essa edição foi o Gachakuta. E também teremos como páginas coloridas o Yomene Connect e o Shangri-La Frontier. Vai ser na próxima edição, né? Lembrando, já teremos mais um lançamento da Magazine. São 6 mangás, só lançaram 5. Então na edição 33 vai ter um lançamento novo. Então acompanhe o canal para você não perder, porque vai sair e eu vou comentar aqui como é que vai ser. Mas é isso de qualquer forma, né? Obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo.